Em que realidade você vive? Qual que é o nível de verdade que você acessa? Verdade é uma coisa muito subjetiva, individual. Verdade é de acordo com o que está à nossa volta, com como nossa cultura se comporta, como que nós crescemos, fomos criados, o que nós resolvemos acreditar que era verdade através de pessoas que a gente amava, nossos pais, avós, meio de convívio, né? Ciclo de convívio. E também depende daquela experiência própria, né? De acordo com o que a gente vai vendo da vida, já antes baseado no conjunto de verdades que tinha e experienciando algumas coisas, então outras verdades vão surgindo. E o que constrói a realidade que a gente enxerga, eu estou dizendo de interpretação da realidade, tá? É o nosso conjunto de verdades. Você tem que pensar da seguinte forma: existe a realidade ausente de crenças. Não é que ela independa das suas crenças, ela depende. É porque existe uma realidade mais real ou mais crua. É aquela realidade que não passa pelas interpretações da cabeça. Então, a gente tem uma noção a partir do conhecimento que a gente tem. Por exemplo, eu sei que as plantas se comportam de uma determinada maneira, elas crescem assim, elas florescem, etc. Então, a gente tem uma noção dessa vertente da realidade, de como é que aquilo é o comportamento de onde a gente está presente. Mas, se eu tiver uma verdade de que atrás de alguma planta eu posso encontrar algum bicho que pode causar um prejuízo, a minha visão de realidade, da realidade crua, é interpretada. E assim eu crio uma camada de realidade a respeito dos vegetais. Uma camada de medo, uma camada de não se aproxime, uma camada de atenção, cuidado. E essa camada de realidade, ela fica sobreposta à realidade original. No dia a dia, se eu estou numa cidade mesmo tranquila e a minha verdade, o meu conjunto de crenças inclui um medo de assalto, medo de criminalidade, etc. e tal, mesmo estando numa cidade minúscula, mesmo estando numa cidade serena, eu posso construir uma casa, colocar um muro de 3 metros de altura, colocar cerca elétrica e ainda me sentir com medo de que algo possa acontecer. Então, nota como existe a realidade crua, por exemplo, a pacificidade daquele local, né, daquela cidade, e existe a realidade interpretada, que é através do conjunto de verdades que a gente tem. Quantas camadas de realidade interpretada cada um tem? Quantas camadas podem ser retiradas até a gente enxergar a realidade do jeito que ela é, crua? E além disso, quando a gente conseguir enxergar a realidade como ela simplesmente é, a gente enxergar além disso também. Mas até chegar lá, existem essas camadas que ficam fundamentadas em verdades, que são as crenças, que ficam baseadas em, muitas vezes, créditos que a gente dá às pessoas que a gente ama, que a gente convive, que a gente acha que são, digamos assim, gente boa, que a gente admira, que a gente se inspira, né, que a gente tem em consideração. E aí a gente pega aquilo pra gente. Da mesma forma, quando a gente tem uma emocionalidade muito forte, por exemplo, na parte da política, você encontra alguma coisa que, sabe, de repente o grupo tá ali cheio de um monte de constatações e explicações e etc. E você compra aquela ideia. E você então agora é da direita, da esquerda, do centro, né? Você é fã de... e aí entra as emocionalidades de torcidas também.
eu torço para o time tal. Não, mas por que você torce? Porque é divertido? Porque você gosta? Ou é porque a família toda torce? Os amigos que você curte torcem? E você aprendeu que torcer para aquilo te deixa no grupo mais aceitável. Então, esse conjunto de crenças, assim, de verdades absolutas, que se tornam absolutas, né, fazem com que haja camadas de realidade que são cada vez mais sobrepostas, uma em cima da outra. E aquilo vai nublando para o que a vida realmente é de simplicidade. Então, quando uma pessoa passa a ter menos dessas camadas de realidade interpretada, é porque ela tem um conjunto de verdades ou um conjunto de crenças menor. E quando isso acontece, a pessoa sereniza a mente. E quando isso acontece, ela começa a se abrir e ficar, inclusive, mais amorosa, mais tranquila em relação à vida. Não tem tantos medos, não leva tantos sustos, não existem rompantes na vida, não tem emocionalidades muito para cima e muito para baixo, muito fortes, muito aquela coisa, sabe, visceral. E aí é quando quem vê de fora, né, de repente chega e fala assim: nossa, você é tão tranquilo, como que você consegue ser assim? O negócio é, você está enxergando a realidade como ela é? Você enxerga o quanto de amor tem nessa vida, o quanto de luz, de paz, de tranquilidade, de harmonia, de perfeição tem nessa vida? Sabe Buda? Pois é, Buda é um estado de espírito, tá? Então, Buda é aquele que chega num patamar parecido com esse, daí para lá, digamos assim, onde ele passa a ver que a vida é uma coisa tão perfeita, tão coordenada, tão entrelaçada, interligada em todos os sentidos, que acaba que tudo tem uma explicação de vivência como um todo. Em outras palavras, se eu mexo uma pecinha, essa pecinha vai mexer a outra, que mexe a outra, que mexe a outra, que mexe a outra, e tudo vai influenciando aquele todo, como se fosse um grande organismo, só um. Lembra de somos um, todos somos um, né? Pois é, por aí. Tá? E tudo isso coordenado nessa lindeza, nessa perfeição, não pode ter nada errado. Então, bem e mal, feio e bonito, perfeito e imperfeito, são conceitos que não cabem mais. Só existe uma coisa, um todo, que está vivenciando a si mesmo de forma simultânea. Então, esse seria um nível de percepção da realidade onde não existe medo, nem medo da morte, inclusive. Mais ou menos, todo medo seria, lá na raiz dele, seria medo da morte, medo de perder, medo de deixar de existir, medo de não ganhar, né? Enfim, medo de não viver, né? Pois é. Então, seria perder o medo para o que é a vida, para o que são as pessoas, e ver que numa aproximação de uma pessoa não tem problema nenhum. Se essa pessoa é assim ou assado, não tem problema nenhum. Para que preconceitos? Olha que coisa mais linda. O preconceito nada mais é que uma interpretação de realidades, onde tudo, inclusive isso, é baseado no medo. E por se basear no medo, a diferença se torna importante. Porque se eu descobrir que o outro tem alguma coisa que eu não tenho, eu sinto que eu estou perdendo ou que eu vou deixar de ganhar, ou eu sinto que eu posso estar abaixo, né? E isso causa, no fundo, o preconceito, né? O distanciamento. Às vezes a pessoa pode nem saber que é isso, mas ela só acha assim, não, porque esse povo não sei o quê, é assim mesmo, tem esse conjunto de qualidades ruins, mas não é. Da mesma forma, o amor deixa de ser uma coisa eu te amo ser, para se tornar só eu te amo.
né? E para se tornar só uma grande admiração por tudo que existe. E assim a admiração por cada pedacinho de tudo, do tudo que existe, né? O tudo que é, o tudo que está. E esse tudo inclui a todos, né? Se tirar uma pecinha, vai mexer na teia inteira. Você acha que vai ficar melhor ou pior? Até mesmo é interessante na parte religiosa, né? Se Deus realmente existe, Deus é perfeito, então tudo é perfeito, então tudo é criação dele, porque se alguma coisa é imperfeita, é porque ele quis. Se alguma coisa é ruim ou má, é porque ele quis. Então, até mesmo dentro da parte religiosa, não tem como olhar as coisas como imperfeitas. Cada conjunto de verdades cria camadas de realidade ou de interpretação da realidade que vão distorcer a real ideia do que é aquela realidade crua, que pode ser vivida e que está aqui como se fosse um paraíso na Terra. Tem coisas que estão acontecendo que não cabem, que não caberiam, poderiam ser reduzidas? Sim. Mas você já parou para pensar que pode ser justamente por causa das distorções da realidade crua, de acordo com seus próprios conjuntos de crenças? Pense em alguém que se torna um homem-bomba. Olha como seria a visão de realidade dele. Aí você olha por trás disso, quais seriam as verdades que ele conviveu e que ele comprou, e que então distorceram a realidade dele e levaram ele a tirar a vida dele dentro de um lugar onde ele poderia estar vivendo super em paz, super tranquilo, numa vida muito bacana. Então não adianta a gente sair culpando as pessoas, não adianta a gente sair dizendo que poderia ser melhor. Adianta a gente fazer a nossa parte primeiro. Qual que é a nossa parte? Eu me curo, diminuindo o meu conjunto de grandes verdades, de grandes certezas, de exatidões sobre a vida. Aí eu passo a tirar as camadas interpretativas de realidade. E aí eu passo a ter noção da realidade como ela é. E eu enxergo a mesma coisa que eu enxergava antes, só que de forma diferente. E quanto menos eu interpreto aquilo que eu enxergo, mais eu entendo, mais eu compreendo, mais eu me integro àquilo, e mais eu sei que aquilo e eu somos um só. E dessa forma eu me curo, eu emano essa cura, essa tranquilidade. O outro do meu lado vai ter uma facilitação, porque é assim que funciona, mesmo que nem converse comigo, às vezes só de olhar alguma coisa assim, e aí ele também melhora, e aí os que estão do lado dele melhoram, e assim de vizinhança em vizinhança a coisa vai aumentando até atingir uma massa. A massa crítica é assim, a gente vai irradiando para o outro, e aí a massa crítica vai surgindo, até chegar um momento em que é uma progressão geométrica, matemática pura isso. E aí as coisas vão ficando cada vez melhores. Mas vamos começar? Um grande abraço, tudo de bom.